Deixa eu perguntar para você: quantos demônios Jesus já expulsou da sua vida? Tem até medo deles virem para mim. Não é, Lilica? Não é, Ricardo? Se a gente for prestar atenção em como a gente era, e se honestamente vivemos o processo da fé, no que nos tornamos. E me recordo daquela palavra tão sábia do Monsenhor aqui neste altar: eu não sou o homem que posso ser. Eu ainda não sou, mas também já não sou o homem que era. É o fruto da ação de Deus em nós. Essa primeira testemunha da ressurreição é uma mulher que precisou lutar muito para levantar-se daquele chão no momento em que estava sendo condenada pela multidão. Talvez, minha gente, um dos momentos mais bonitos do Evangelho, ao meu ver, onde nós temos uma declaração muito explícita do que Jesus veio fazer no mundo, como uma revelação definitiva, que nós não temos o direito de alterar uma letra dela. Quando tantas vezes eu vejo o discurso religioso sendo instrumentalizado quase que para nós voltarmos ao Antigo Testamento, ao excesso de regras, e tão pouca misericórdia com aquele que está do nosso lado. Quando eu vejo o discurso religioso sendo comercializado, uma forma tosca de colocar Deus na história, desonesta. Pague o seu dízimo e a sua salvação está garantida. Pague para passar debaixo dessa porta e você terá todos os seus problemas resolvidos. Compre essa medalha e você será protegido de todos os males. Compre essa camiseta da Divina Misericórdia e você não vai enfrentar mais problema com seus demônios. Se tem uma coisa que o demônio não tem medo, é de cruzinha no pescoço e camisetinha de santo. Não tem medo nenhum disso. Madalena é o exemplo da mulher que foi devidamente transformada. O que aconteceu com aquela mulher naquela tarde foi a verdadeira proteção que Deus nos oferece toda vez que nós recrutamos a nossa fé para poder vencer os diabos de hoje. Aquela mulher foi amada quando não merecia ser. Aquela mulher foi acolhida quando não merecia ser. Aquela mulher foi escolhida quando não demonstrava nenhuma razão para que ela pudesse ser. Essa mulher é a primeira testemunha da ressurreição. É aquela que nos conta a notícia que mudou a nossa vida, que nos traz aqui, que nos faz ligar a televisão para assistir a canção nova, que encaminhou nossos pais para que nos levassem à pia batismal, que fortaleceu as nossas pernas em tantos momentos de dificuldade da nossa vida, que nos protegeu, que nos acolheu, que nos fez ser melhores. Volto a dizer, se honestamente vivemos a dinâmica da misericórdia de Deus em nós, nós teremos um antes e depois maravilhoso a ser contado. Como o padre que estava aqui hoje de manhã dando um testemunho de uma doença, de um estresse que o fez ser outra pessoa. Sim, você tem um antes e um depois, e você nem precisa morrer para poder fazer esse juízo final. A vida cristã é um eterno apocalipse diário, um juízo final todos os dias. Antes de deitar a cabeça no travesseiro, saber se Deus hoje teve a oportunidade de expulsar algum demônio em mim. Se hoje as forças da ressurreição puderam agir na minha vida. Se hoje eu fui protegido verdadeiramente pela minha fé e pelas minhas convicções. Foi o que aconteceu com Madalena. Naquele episódio em que essa mulher foi encontrada com tanta miséria, com tanta vergonha, ela não tinha o que explicar ao Senhor. Ela estava desconstruída.
Ela estava absolutamente exposta em sua vergonha, em sua prostituição, em sua vida de erros. Ela não tinha o direito de fazer e de dizer: Senhor, não é nada disso que você está pensando. Não existia nada a ser escondido ali, tudo estava público. Era ela e sua vergonha, era ela e o seu pecado, diante de um Deus humano, que não tem problema nenhum com aqueles que erram, desde que eles sejam honestos, desde que eles estejam dispostos a viver a correção diária, desde que eles estejam dispostos a expulsarem os seus demônios diariamente. Sim, viver a proteção que a fé lhe traz. Não acredite erroneamente, não acredite equivocadamente que essa cruz que você tem no seu pescoço possa te livrar de alguma coisa, se antes a sua mente não lhe faz escolher o que é certo. Não acredite ingenuamente que essa camiseta da divina misericórdia vai lhe colocar no colo de Deus, se antes você não viveu aqui no processo de acreditar, modificando a sua maneira preconceituosa de se interpretar como a pior pessoa do mundo, e acreditar que Deus ainda ama você. É isso que lhe protege. Aí usar a cruz e usar a camiseta é apenas uma consequência daquilo que já está internalizado dentro de você. Porque na hora que você vai tomar banho, você tira a cruz, você tira a camiseta, mas não retira as convicções que estão aqui. E são essas que te protegem, são essas que te livram do demônio, são essas que te livram do fogo do inferno, são essas que te livram da possibilidade de fazer inferno de quem passa por você. São essas que são capazes de lhe tornar uma pessoa misericórdia, a exemplo deste Cristo que nós tanto admiramos. Chega de admirar sem consequências. Chega de admirar sem que essas consequências possam nos levar a amar aqueles que estão do nosso lado, necessitados da misericórdia, essa mesma que Jesus aplicou àquela mulher pecadora que hoje é o centro do Evangelho. Sim. Se hoje eu tivesse que perdoar Madalena, será que eu perdoaria? Se hoje eu tivesse diante da história do filho pródigo, será que o meu coração se moveria para também abraçar aquele que fez tudo errado? Esse é o termômetro da nossa conversão, minha gente. Se você quiser saber se essa camiseta que você usa tem de fato uma coerência interior, é só você ter coragem de investigar-se e de perguntar-se se essa misericórdia que você tanto admira em Jesus já está em você, na sua linguagem, no seu jeito de tratar os outros, no seu jeito de compreender os pecados das pessoas. Ah, padre, mas então nós temos que permitir tudo? Não, não é isso não. É que na verdade, antes de aplicar a justiça, que nós tanto gostamos de aplicar, nós precisamos aplicar a misericórdia. Porque sem a misericórdia, a justiça é pesada demais. Se eu não tiver um coração misericordioso, minha gente, eu nem acredito nos efeitos da misericórdia em mim. O ano passado foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil. Não reclamo não. Eu precisei amar a minha dor, eu precisei recolher o meu sofrimento, e a minha vida continuou. Eu não tive o direito de parar o bonde e dizer: vou descer, vou resolver as minhas dores aqui e depois eu encontro vocês. Não. Foi cumprindo uma agenda pesada, difícil, que eu precisei me reencontrar com a misericórdia de Deus, porque foi só ela que conseguiu me fazer ficar em pé. E é por isso, minha gente, que eu não desperdiço nem um segundo de tudo que eu vivi. Nem um segundo de tudo que eu vivi. Foi difícil? Foi. Também me senti jogado da mesma forma como aquela Madalena se sentiu também.
Também tive vergonha dos meus erros, também. Mas eu não esqueci que no momento da minha queda, no momento da minha dor, existia um Deus que me olhava da mesma forma, sem mudar. Você sabe que essa é a minha maior alegria como padre, é ter a oportunidade de sair da minha casa para dizer isso em qualquer situação que me colocarem, em qualquer situação que eu precisar enfrentar. O meu discurso não muda, porque eu creio no poder que a misericórdia tem de transformar a nossa vida. Eu tenho. Eu creio. Porque quando eu olho para você, eu vejo um ser humano igual a mim. Pode ser que se nós tivéssemos a oportunidade de conversar, nós iríamos descobrir que nós vivemos coisas semelhantes, que você também precisa amar a sua dor, o seu sofrimento para você se reerguer. Você também tem uma mania estranha de se desprezar, de se interpretar muito pior do que você é. E é para você que eu quero dizer que a tua proteção é o amor de Deus por você, não é outra. Eu vou cantar para vocês agora a música que foi o fruto desse tempo, que eu quero entregar ao coração de Jesus como uma forma de ação de graças. Quando a gente sofre, a gente precisa transformar o sofrimento em pérola preciosa. Quando essa música nasceu de maneira tão simples, tão rápida, eu tinha certeza que ela era a expressão de tudo aquilo que foi pesado para mim. Mais que isso, eu tinha certeza que ela seria o consolo para muitos corações que viveram a mesma história que eu, que Madalena, que Zaqueu, que Pedro, que Tiago e João e tantos outros que tiveram a graça de ter Deus passando pelos seus caminhos. Olhada para quem está do lado aí. Esse rosto que talvez você conheça ou não, precisa diariamente lutar, expulsar demônios, né? Tem muito demônio que precisa expulsar todo dia, não tem? Pois é, não se esqueça que a autoridade para expulsar demônios, a igreja dá a todos nós, é a fé no Cristo ressuscitado. Quando a força da maldade ronda aqui, quando a sombra da tristeza dói em mim, quando chegam as batalhas que atormentam o coração, eu me lembro que Tu és minha proteção. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no pranto derramado, nos fracassos que eu vivi, comigo estavas todo o tempo ali. O Teu amor me basta, o Teu olhar me alcança, em Teu colo sou criança, o Teu prazer é me guardar. E sob a Tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, Tua voz me faz voltar. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no pranto derramado, nos fracassos que eu vivi,
comigo estavas todo o tempo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. Essa é a maior riqueza que a Canção Nova pode lhe oferecer. Quando a Canção Nova se propõe a ser a divulgadora da divina misericórdia no Brasil, o que nós queremos é dar a você o direito de dizer isso também. O teu amor me basta. Não importa o que os outros dizem de mim, a mim importa o que o Senhor sabe a meu respeito. Não importa o que os outros estão pensando de você, não importa o julgamento que os outros estão fazendo da sua busca, da sua luta, isso não interessa a ninguém. Isso não lhe salva, isso não tem o poder de tornar a sua vida melhor nem pior. Você só precisa estar debaixo da divina misericórdia, só isso lhe interessa. Quando a Canção Nova se propõe a ser um território misericordioso o ano todo, volto a dizer para vocês, são muitos os nossos pecados aqui nos bastidores, mas Deus não se prende neles para poder fazer a obra lá na sua casa. Deus não se prende neles para fazer a obra de conversão que está fazendo hoje no coração de tantas pessoas que nos assistem. A Canção Nova é um território onde Deus tem nadado de braçada no meio dessa multidão e recrutado tanta gente para Ele. E o que é mais bonito, na minha compreensão, nós não estamos ensinando você a colocar uma cruzinha no pescoço para acreditar que isso lhe protege, não. Nós estamos lhe oferecendo a convicção que lhe protege. Aí você usar uma cruzinha no pescoço é apenas um sinal da convicção que existe dentro da sua cabeça e do seu coração. É isso que lhe protege, é isso que lhe sustenta, é isso que lhe faz ficar em pé, é isso que lhe faz dar conta dos sofrimentos, e é isso que lhe faz ser misericordioso. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, o teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça, e sob a tua graça, eu ponho a minha vida, eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança, o meu prazer, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. Então hoje eu gostaria que você pensasse que só existem duas pessoas neste rincão: eu e você. Aí você pode até falar assim: ah, mas eu não vou muito com a cara desse padre. Mas eu vou com a sua.
Ah, não gosto muito do Padre Fábio, não, mas eu gosto de você, então você me dá a oportunidade. Pode ser? Eu vim aqui para te amar, eu vim aqui para cuidar de você, porque eu acredito na missão que Deus me deu de cuidar dos rebanhos que a mim são confiados. E hoje, o rebanho que tem diante de mim é o PHN. São os jovens e jovens do Brasil inteiro que se deslocaram dos seus lugares para estarem aqui hoje comigo. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade. Eu não quero dizer uma palavra que possa fazer mal à sua vida. Eu não quero lhe dar um conselho sequer que possa fazer mal à sua vida, à sua história. Então aí eu lhe peço, se você puder me dar este momento de atenção, eu lhe agradeço, porque eu vou ter a oportunidade de ser padre para você, neste momento, neste instante, e te amar com o amor que o Evangelho me convida a amar. Pode ser assim? Então pronto. Agora então eu estou falando com você. Eu assumo o papel de São Paulo e você assume o papel de Timóteo. Combinado? Porque é uma carta escrita de um amigo para o outro. São Paulo é amigo íntimo de Timóteo. E porque ama Timóteo, está dizendo para ele umas palavras que vão ajudar com que ele possa ser um homem feliz, ser um homem realizado, da mesma maneira como nós estamos hoje desejosos de que você saia daqui mais feliz do que quando chegou. Que você saia com menos amarras, que você saia mais livre, que você saia mais de Deus, com menos pecado, com mais salvação na sua vida. Olha que bonito. Tu, portanto, meu filho, minha filha, procura progredir na graça de Deus, na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar aquele que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar inteligência a você em tudo. E lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, essa não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa: se morremos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. E se formos infiéis, Ele continua fiel. Sabe como é que eu resumo esse conselho de São Paulo para Timóteo? Com uma frase: não é brinquedo não. Mas ali está um amigo olhando para o outro de um jeito correto, de um jeito honesto. O verdadeiro amigo é aquele que olha para aquele que ama, que por ele é amado, e não nivela por baixo. Pode observar, os melhores amigos que você teve na sua vida, eles não te nivelaram por baixo, eles esperam muito de você, porque acreditam naquilo que existe dentro de você, que muitas vezes está adormecido. Amigos falsos, esses não estão nem um pouco preocupados com o que nós podemos ser, não.
Eles querem apenas o prazer da nossa convivência, e esse prazer termina no momento em que nós os desagradamos. Mas o verdadeiro amigo é aquele que é capaz de olhar dentro do nosso coração e enxergar flores que até então a gente nem sabia que possuía. O verdadeiro amigo, aquele que nos ama de fato, ele é capaz de enxergar um jardim no interior do nosso coração que muitas vezes as ervas daninhas não deixam a gente ver. Eu até gosto daquela música que fala isso. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez por onde eu... Não visse flores, né? Não lembro mais a letra, não. Eu estou velhinho já. Talvez não visse flores por onde eu vi. Agora, isso que é bonito. Dentro do meu coração. Eu sei que às vezes você já cantou essa música chorando, corneado, chateado, aborrecido, mas ressignifica. Escuta essa música e esse refrão como um refrão que é de direito de um amigo dizer para o outro, de alguém que ama de verdade. Quando a gente é amado de verdade, o outro é capaz de enxergar em nós futuros. Eu sempre gosto de dizer isso, minha gente. Qual foi a grande revolução que Jesus fez no seu tempo? Em pessoas em que era só passado, ele enxergava futuro. Em pessoas em que estavam mergulhadas em seus passados horrorosos, cheios de quedas, cheios de fragilidades, cheios de insucesso, Jesus era capaz de enxergar o futuro. Naquela mulher apedrejada no meio da multidão, onde todo mundo enxergava uma prostituta, Jesus já fazia a façanha, já realizava a façanha de enxergar nela quem? Santa Maria Madalena. Só quem é amigo de verdade é capaz de enxergar o santo que há no outro, mesmo quando ele está apedrejado pelos seus pecados. Só quem é amigo de verdade. Mas a palavra de quem nos ama de verdade, ela fere. A palavra de quem te ama de verdade vai te ferir, sim. Não adianta você querer que quem te ame venha toda hora passar a mão na sua cabeça e falar, pô, vai lá, vai. Não. A palavra de quem nos ama em muitos momentos da nossa vida vai ferir, porque a palavra que fere é aquela que provoca para crescer. É aquele que provoca uma revolução dentro de nós, porque a gente se incomoda, a gente fica chateado, e depois daquilo a gente descobre um novo sentido para aquilo que nos feria. Quem aqui é adepto de musculação? Quem gosta de fazer uma academia e puxar uns pezinhos? Você sabe como é que você cresce? Não é na farmácia do Luizinho, não. Você toma uma injeção. Você cresce a toda vez que você machuca o seu músculo do jeito certo. Você pega lá, o seu braço consegue levantar 2 quilos no início. É assim, dá até vergonha, né, na academia. Os fortão tudo lá levantando 20, 30 e você lá com um pezinho de cotonete. Tem que passar pela vergonha. Aí a partir do momento que você consegue fazer o pezinho de 2 quilos, o que vai acontecer lá dentro do seu músculo? Aquilo que os médicos chamam de microlesão, que não é aquela lesão que te impede o movimento. Não, aquela machuca se você faz o exercício errado. A microlesão são pequenos rompimentos da sua fibra muscular, absolutamente necessárias por causa do esforço que você faz, que depois vai proporcionar ao seu músculo, depois que você vai comer bem a proteína, o carboidrato. Não é assim que tem que fazer? Não adianta sair da academia, ir embora passear, tomar umas. Não, tem que voltar para casa e se alimentar bem.
e depois dormir o máximo que você puder, as horas de sono, porque é no momento que você dorme que o organismo vai recrutar as proteínas para levar para dentro do músculo que está machucado, com a microlesão. Aí sabe o que acontece? Ele vai cicatrizar, e quando ele cicatriza, ele fica mais forte. Então quando você vê um rapaz com o braço grande, você tem que falar assim: ele está todo cicatrizado por dentro. O músculo saiu da preguiça, foi exercitado, tornou-se forte. O anabolizante, o que ele faz? Ele causa a ilusão, porque ele vai inchar, ele vai causar reações extremamente danosas para o organismo, mas naquele momento, naqueles 6 meses, daquele 1 ano que a pessoa está tomando, você está achando que ela está forte, mas não. Ela está se enfraquecendo ainda mais, porque está prejudicando todos os órgãos. Não, agora, o exercício certo, na hora certa, do jeito certo, ele vai proporcionar ao seu corpo sair daquele conforto, que até então ele estava acostumado, vai se microlesar para crescer. Não é interessante demais? Entender o processo de Deus na nossa vida a partir dessa coisa simples. Ficar mais forte. Tem que ferir. Se não fere com o esforço, o seu organismo não será capaz de reagir. Isso é que é interessante, minha gente. O homem forte já está dentro de você. Você só precisa acordá-lo. Esse bracinho mirrado, sem força, esconde um braço forte. Está aí dentro. Se você fizer o esforço certo, se você viver a disciplina certa, você pode trazer o homem forte que existe dentro de você, que está alojado nos seus músculos. Mas isso não é tão importante. Eu estou falando apenas para você entender que essa palavra que vai ferir, vai fazer com a alma de Timóteo o mesmo que o esforço faz com o nosso músculo. A palavra de quem nos ama vai nos ferir por dentro, para provocar em nós, para provocar em mim, para provocar em você o desejo de sair da sua zona de conforto, para você ter o direito de ver as flores que existem dentro de você, para que você tenha o direito de conhecer o grande homem, a grande mulher que Deus colocou em você, mas que corre o risco de morrer sem você conhecer, porque você não faz o esforço. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse-o dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi, dentro do meu coração. Hoje, enquanto eu ouvi o Dunga fazendo a sua pregação, e pensando nos 14 anos de PHN que a Canção Nova tem proporcionado a vocês, a todos nós, e eu fiquei pensando, essa moçada toda reunida hoje em Cachoeira Paulista, a Canção Nova, na pessoa do Dunga, motivador junto com o senhor Jonas Abib, dessa espiritualidade, como ele bem dizia hoje. Você veio aqui para redescobrir os seus jardins. Você veio aqui para redescobrir as suas flores. Você veio aqui para redescobrir os seus músculos, a sua força, a sua coragem. Porque no mundo em que nós estamos mergulhados, no mundo em que nós estamos vivendo, os esforços são justamente contrários. Minha gente, não tenha ilusão. As estruturas sociais em que nós estamos vivendo, em que você trabalha, na faculdade que você frequenta, nos lugares em que você muitas vezes é convidado a estar para divertir, para viver o seu prazer, a sua satisfação de ser jovem, cuidado, esse mundo não está comprometido em mostrar as flores que você traz dentro de você. Pelo contrário, esse mundo está comprometido em pisotear os jardins da sua alma.
Esse mundo está comprometido em pisotear aquilo que para você é importante, e que você corre o risco de morrer sem saber que você tinha o direito de viver diferente. O nosso trabalho hoje como evangelizadores é esse: é mostrar a possibilidade de viver diferente a partir de Jesus. O que São Paulo está fazendo com Timóteo é justamente dizendo a ele uma palavra que possa ser real, que possa atingir a realidade. Aqui nós temos uma religião que é real, que não é utópica, que não é ilusória. Se o mundo faz discursos que nos iludem, nos dando soluções mágicas para a vida, a palavra de Deus vem no caminho contrário, dizer que não é fácil, e que se você quiser ser gente, você terá que fazer muito esforço, porque a graça de Deus atua, a graça de Deus ajuda, sim, ela está acima de tudo, mas se o nosso esforço não vem amarrado nessa graça de Deus, minha gente, Deus não poderá agir na nossa vida, porque nós colocamos os obstáculos. E quais são os obstáculos que hoje nós colocamos para Deus? A droga, a maconha, a cocaína, a prostituição socializada, a bebida. A nossa juventude está sendo dizimada pelo álcool hoje, minha gente. Eu que tenho a oportunidade de viajar por esse Brasil, nos interiores do nosso Brasil, é lamentável que as nossas pequenas praças, que as nossas cidades do interior, onde antes a gente saía para tomar um sorvete, para conversar com os amigos, para jogar uma bola, hoje a gente encontra adolescentes como você, embriagado, adolescentes entorpecidos pelo poder das drogas, adolescente sem condições de dizer não àquilo que o destrói, privado de ser feliz, minha gente. Não há nada que possa nos entristecer mais do que você ver um ser humano privado de ser feliz. É lamentável que nós tenhamos hoje que encontrar tanta gente privada da felicidade, porque o infeliz chegou antes de nós e viciou aquele coração. Tanta gente privada de ser feliz porque foi o objeto físico do outro. Quantas meninas inaptas para o amor já aos 16, 17 anos, porque já tiveram tantas experiências sexuais, só sexuais, genitais, porque aprenderam desde muito cedo que não tem muito problema, o mundo está moderno. Tantas meninas que já aos 17 anos já estão machucadas demais, incapacitadas de acreditar no amor. Por quê? Porque o mundo as prostituiu. A filosofia do mundo, que nivela todo mundo por baixo, as prostituiu. Quantos meninos aos 17, 18 anos, que já viveram inúmeras experiências sexuais, de absoluto desrespeito pelo corpo do outro e pelo seu, objetificados. Hoje o mundo nos objetifica. Sabe o que é isso? É tratar você como um objeto. Na filosofia personalista, a gente chama isso de relação objetal, quando o outro não tem importância, o outro é apenas a satisfação temporária de um desejo. Porque antes de nós chegarmos, e talvez eles não tenham tido a oportunidade que hoje você tem, de ouvir alguém que diga para você que você não pode ficar privado da felicidade, e que existe um caminho que não é mágico, mas que dá certo. Eu experimento na minha vida essa proposta, minha gente. Eu não sou uma farsa, eu não sou uma ilusão e não quero ser. Eu nunca me alimentei de ilusões em relação a Jesus. Eu sempre soube que se eu quisesse colocar os meus passos nos passos dele, eu teria que estar preparado para o sofrimento. Mas bendito é este sofrimento que me torna melhor. Bendito o sofrimento é esse que me faz renunciar àquilo que me destrói. Bendito o sofrimento é esse que você vive no momento que você fala: eu não vou deixar ele me prostituir, eu não vou me nivelar por baixo. É uma renúncia que dói na hora, dói. Agora vou te falar uma coisa:
O diabo entra na nossa vida em pequenas medidas, em pequenas concessões. Um dia um cigarrinho, um dia um tecozinho de cocaína, um copo de álcool, uma cerveja. E aos poucos você corre o risco de perder a sua pertença. É o livro. Quem me roubou de mim? Quem levou embora a minha alegria? Quem retirou de mim o direito de ser gente? Quem legitimou na minha vida essa verdade infeliz de que o prazer, essa alegria temporária em que nós estamos tantas vezes convidados, aqui estamos tantas vezes convidados, é a verdadeira alegria que nós queremos? Quem foi que disse que você está feliz em ser prostituta socializada? Quem foi que disse que os nossos jovens que estão marginalizados, julgados lá no canto do mundo, que eles estão felizes em ser dependentes das drogas? Só que essa notícia não vai lá. Fica igual um disco estragado agora. Ninguém volta para mostrar o que foi destruído. A gente vê o Carnaval de Salvador, com todo respeito. A gente vê as imagens, todo mundo atrás. Mas a gente não vê a maternidade 9 meses depois das meninas solitárias sem os seus pais, tendo que parir as suas crias sozinhas. Ou aqueles que foram contaminados pelo vírus do HIV. Aqueles que foram contaminados. Eu não estou dizendo que lá não existe alegria, não estou dizendo isso não. Admiro quem seja capaz de viver toda aquela alegria de maneira saudável. Eu estou dizendo é quando as nossas autoridades olham para nós, olham para vocês e acreditam que vocês são homens e mulheres quase que nivelados com os animais, que se não der preservativo para vocês, vocês não vão saber viver a restrição. Isso é ridículo. Vidas que te machucavam de um jeito diferente. E só quem ama é capaz de enxergar essas feridas. Só quem ama é capaz de ultrapassar os limites da carne e identificar o que o coração realmente precisa. Essa é a minha convicção. A solidão não vai embora no dia em que o corpo está acompanhado. Você pode dormir com o mesmo homem na mesma cama há mais de 30 anos e ainda assim se sentir uma mulher solitária. Meu Deus. Você pode dormir com a mesma mulher há mais de 20 anos na mesma cama e ainda assim, de vez em quando, se sentir sozinho. Porque o que nos acompanha de verdade, o que nos dá aquela doce satisfação de estar feliz, de estar acompanhado, é quando você identifica que a sua alma já encontrou repouso em outra. Um dom de Deus, porque amar é dom de Deus. Você querer o bem, você ser querido por alguém. Há 2 anos atrás eu construí uma casa para mim, sabe? Morava num apartamentozinho, não tinha liberdade nenhuma, não tinha nenhum lazer, nada que me favorecesse de repente descer, espairecer um pouco. Aí eu fui morar na roça. Construí uma casa e depois da construção eu tive uma depressão pós-parto. Depois que a casa ficou pronta eu fiquei deprimido. Esquisito, né? Eu olhava para aquelas paredes, uma casa bonita, um lugar bonito, eu olhava para aquilo e me sentia triste. Mas foi o tempo que foi me mostrando que depois da casa construída, o desafio é um só, é a gente transformá-la num lar. Porque casa construída e lar são 2 coisas muito diferentes. E às vezes a gente se limita a só ter uma casa. O que é a casa? A casa é a estrutura material que pode ser bonita, pode não ser tanto, pode ser rica, pode não ser tanto. Mas o que verdadeiramente traz significado a essas paredes é o que a gente vai viver lá dentro. É verdade. É você saber que no meio daqueles cômodos todos ali, se você bater na porta de um quarto, existe alguém que está disposto a chorar com você. Que
que se você bater na porta de um daqueles quartos que existe lá na sua casa, existe alguém interessado pelas suas dores. Existe alguém interessado por você. E então, minha gente, a gente descobre que ser rico é isso. Que bobagem. Ser rico é isso. Porque só isso dá significado a tudo que nós construímos. Você ter alguém para dividir o que você ganhou. Senão, não há nenhuma beleza que mereça ser admirada sozinho. Nada nessa vida tem sentido quando na solidão. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Mas às vezes não é, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira e não aprende isso. Ou às vezes a gente precisa perder as pessoas para a gente descobrir o valor que elas tinham na nossa história. Cuidado. Não permita que o tempo lhe roube essa riqueza. Não permita que a vida lhe ensine isso só depois, quando já não tiver mais tempo de corrigir. Às vezes eu fico olhando a minha mãe, me contando histórias sobre mim que só ela sabe. Às vezes ela repete a mesma história 30 vezes, gente. 30 vezes ela está contando a mesma história. E eu ainda entro no meio, né, para ver se ela percebe que ela já contou. Igual você. Aí lá no final de tudo, depois que ela contou tudo, eu já te contei essa história. No início eu me irritava. Mandava, mãe, já estou cansado de saber isso. Hoje não. Sabe por quê? Toda vez que ela começa a me contar essa história, me ocorre o seguinte: hoje ela está aqui para me contar. E o dia que não estiver mais? Vai chegar um momento da minha vida em que eu daria qualquer coisa para ter o direito de ouvir essa história de novo. Às vezes eu entrava no quarto dela, via ela deitadinha assistindo televisão, eu deitava do lado e ficava pensando isso. Olha como a riqueza às vezes é simples, minha gente. Isso é ser rico, é você ter o direito de deitar na mesma cama que sua mãe, e você admirar aquela intimidade, e você saborear aquele amor de uma mulher que te trouxe ao mundo, de uma mulher que resguarda histórias de você que só ela sabe. Isso é ser rico. Isso sim é ser rico. Às vezes eu me deparo com tantas riquezas pobres, com tanta gente cheia de dinheiro, com casa bonita, mas desprovido de sentido, sabe? Sem uma porta para bater, sem um colo para deitar, sem uma história para ouvir. Mas às vezes eu também me deparo com gente muito simples, assim como eu, assim num contexto de muita simplicidade, de muita pobreza, e encontro lá uma riqueza que não pode ser medida. Por quê? Porque lá as pessoas se amam. Porque lá as pessoas se amam. E só isso faz a nossa vida ter sentido, minha gente. Nenhuma outra realização vai nos deixar mais satisfeito do que essa. Quando você tiver que responder essa pergunta a você mesmo: o que você fez da sua vida? Como você escolheu ser filho? Como você escolheu ser esposo, ser mãe, ser pai, ser irmão, ser amigo? Essa é a pergunta que você mais cedo ou mais tarde terá de responder a você mesmo. E para isso servem as religiões, para que nos ajudem a ritualizar a vida, para que nos ajudem a descobrir o Deus nessas miudezas, para nos ajudar a encontrar o significado de seguir Jesus, que é justamente estar atento ao amor que ainda nós podemos amar. Porque isso sim é salvífico. É você saber que o outro ainda não foi embora, que você ainda tem o direito de bater na porta, deitar no colo e pedir que ele conte uma história. Viu, mãezinha? Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom. Vamos atender aqui, essa pessoa não quer se identificar.
ela diz que há alguns meses começou a namorar. Desculpa, ela começou a fazer a ladainha de São Rafael Arcanjo para que ajudasse a encontrar um namorado. Ó, tá vendo? Tem gente que reza para encontrar namorado. Tem que dar uma paqueradinha também, mas a reza ajuda, né? Você sabe que às vezes eu acho tão bonitinho nessas pessoas que levam o namoro a sério. Aqui na Canção Nova é assim, né? E eles, para pegar na mão, eles levam um ano para segurar na mão do outro, né? Não é assim? Eu acompanhei o sofrimento do Chino, meu diretor, coitadinho. Acho que ele ficou uns 2 anos fazendo só troca de olhares, até que ele pôde pegar na mão. Quando dá o primeiro beijo, já tem quase 10 anos de namoro. Brincadeira, um pouco de exagero. Mas eu acho muito bonitinho quem se respeita tanto, quem respeita o próprio corpo, a ponto de fazer essa experiência. Olha, eu quero que Deus participe do meu processo. E essa aqui, no caso, fez uma ladainha, né? Ela começou a fazer a oração de São Rafael Arcanjo para que ela pudesse encontrar o namorado. E fez também, olha, colocou aqui um ainda mais forte, que é o Santo Antônio, o casamenteiro. E aí ela disse que depois, pouco mais de 2 meses, ela conheceu um rapaz, se interessou muito por ele também se interessou por ela. E através de uma amiga eles começaram a se conhecer, rezaram juntos, inclusive ele participou também desta busca que ela estava fazendo em Deus. Ele ficou sabendo que ela rezava para encontrar essa pessoa. E no primeiro momento ele sentiu-se até encantado por esse gesto dela. Mas aí depois ela começou a perceber que ele tinha alguns gostos que diferenciavam muito dela. Ela cita aqui que ele gosta muito de forró, ela não gosta, que ele gosta de beber socialmente, mas que ela também não é muito adepta disso. E os desentendimentos começaram a acontecer por causa desses motivos. Aí ela disse que um dia teve um show na cidade, ela não quis ir, ele ficou muito chateado e disse que só ele estava abrindo mão das coisas que ele gostava pelo namoro e que ele não queria ficar ao lado de uma pessoa que o impedisse de viver. Ele queria encontrar alguém que fosse companheira dele. O problema todo, padre, é que eu gosto muito dele. Chorei quando li esse desabafo dele, quando ouvi esse desabafo dele. Falou que gosta de mim e que a gente, nesse pouco tempo, viveu muita coisa linda dentro da igreja, através dos retiros que eu convidei a fazer, mas que ele tem medo que as nossas diferenças sejam insuportáveis um pouco mais à frente. Sinto que muita coisa mudou na vida espiritual dele, desde que começamos a namorar. Ele está mais próximo de Deus. Às vezes acho que o inimigo esteja querendo nos separar, para que ele se afaste de tudo que ele conquistou espiritualmente nesse tempo que está comigo. Conversei com a minha mãe, que é intercessora, e ela me pediu que fosse mais compreensiva com ele, e que não desistisse do relacionamento. Mas ele está ficando cada dia mais estranho comigo, tem horas que me trata mal, tem horas que me trata bem, e está bastante frio. Não sei o que preciso fazer, padre. Se acaso for falar sobre o meu caso na TV, por favor, não fale os nossos nomes. Desde já agradeço e espero ser respondida. Minha filha, primeiro, parabéns pela sua busca. Acho, como dizia aqui anteriormente, eu acho que toda vez que nós colocamos Deus para nos ajudar a administrar os nossos sentimentos, a gente só tem a ganhar. E você certamente está fazendo um trabalho bonito na vida desse menino, de apresentá-lo a Deus, de apresentá-lo ao seu estilo de vida. Só que agora entra um conflito, porque ele quer que você experimente também um pouco do estilo de vida dele. Até que ponto você deve ir? Até o momento em que você perceber que você não está se agredindo para estar com ele. Porque uma coisa é a gente fazer sacrifício por uma coisa que nos acrescenta. Outra coisa é a gente fazer sacrifício por uma coisa que nos decresce, nos diminui. Então, se você percebe que o sacrifício que você faz para estar com ele lhe prejudica do ponto de vista humano e espiritual, eu acho que vale a pena você colocar diante de você mesmo, de maneira bastante sincera, que talvez não seja interessante continuar. A gente sofre quando termina? Sofre. Mas a gente se recupera também. O namoro é um tempo em que a gente experimenta a vida com o outro.
O namoro deveria ser para nós um experimento do que seria a vida matrimonial. Claro, com as diferenças. Vocês não moram juntos, a igreja recomenda que não se tenha relações sexuais. Existe uma série de recomendação para que o namoro seja de fato namoro. Porque às vezes pode parecer que a igreja seja chata, né, moralista, boba, ao recomendar isso ou aquilo. É justamente para que você faça a experiência do namoro como ele precisa ser. Namoro não pode ser igual à vida de casado. Então tem muitos casais que já têm uma vida como se estivessem casados. Aí depois casa, desgringola já nos primeiros meses ou no primeiro ano, porque faltou a novidade do casamento. Então se você experimenta com o outro aquilo que será a sua vida matrimonial, você precisa identificar se o que você está vivendo com este rapaz está lhe provocando essa satisfação de estar com ele ou se está provocando um desconforto. A gente não precisa ter medo de terminar o namoro. Namoro foi feito para terminar. Também como pode ser o passo definitivo para um casamento. É muito melhor terminar o namoro do que terminar o casamento. E a gente precisa identificar as semelhanças e dissemelhanças que existem entre as pessoas. Porque algumas coisas poderão ser um impedimento mesmo. A diferença é tão grande entre aquilo que ele gosta e entre aquilo que você gosta, que pode se tornar um obstáculo imenso para a vida matrimonial depois. Por isso que é preciso experimentar com muita seriedade, com muita clareza, o que o namoro está representando ao seu coração. E a partir disso, você ter condições de tomar a sua decisão. Por outro lado, a sua mãe também está certa. Se você não está se ferindo tanto, você está apenas se contrariando um pouquinho para poder fazer com ele aquilo que ele gosta, e se isso não te prejudica, só te contraria, quem sabe seja uma oportunidade que você tem de colocar Deus no coração deste menino. Uma das histórias mais bonitas do meu pai aconteceu numa tarde chuvosa. Nós estávamos em casa quando alguém veio nos avisar: Dona Ana, a senhora vai ter que buscar o seu Natinho, porque ele está bêbado demais e ele não consegue voltar para casa. Está caído lá na padaria, lá na frente, lá no centro. Eu me recordo que eu era muito pequenininho. Imediatamente eu já me levantei pronto para resolver a situação, sabe? Fui eu, minha mãe e um irmão meu mais velho. Eu me recordo, gente, que quando nós chegamos lá, meu pai estava caído, na sarjeta mesmo. A bicicletinha dele, ele era pedreiro, né? Estava caído assim de lado, e ele na sarjeta. Tinha chovido, e aquele barro que forma quando você tem uma enxurrada, ele ali misturado. Eu me lembro que o primeiro sentimento que me veio foi de vergonha. Eu tinha medo que algum colega meu pudesse passar, pudesse ver o meu pai naquela situação. E eu me lembro que nós tiramos ele ali com pressa, muita pressa. Levamos ele para casa, demos um banho nele, para que ele voltasse a ser o meu pai. Meu pai foi um homem muito trabalhador, muito justo, muito honesto, mas viveu num determinado momento da vida dele o problema do álcool. Superou, graças a Deus, morreu sem o problema. Mas aquela tarde fica registrado na minha memória de um jeito muito intenso, porque ela representa para mim uma das aulas de teologia que a faculdade não me deu. É bonito você reconhecer o amor que você tem por uma pessoa no momento em que ela não está no pódio. É fácil amar a pessoa no momento da vitória, no momento em que há razões para ser amada. Mas no momento em que o outro faz tudo errado e mesmo assim o seu coração se mobiliza para continuar elegendo como seu. Eu aprendi que Deus é assim, que mesmo no momento da nossa sarjeta, a predileção dele por nós não passa, não termina.
Porque o amor que Deus tem por nós não passa pela lógica da utilidade, do mérito. Não. Passa pela lógica do significado. Não é mérito. Não precisa ter. Depois de tanto tempo vivido, eu identifico que o sentimento que me ocorreu naquele momento, não era de vergonha, era de indignação. Porque a indignação é você ver a pessoa certa no lugar errado. E eu, como padre, hoje, eu compreendo que o essencial da minha vida, da minha evangelização, consiste justamente em descobrir e ficar indignado com as realidades que eu encontro quando vejo pessoas certas nas situações erradas. E para mim o processo religioso vale na vida justamente para isso, para nos retirar da sarjeta, para lavar a nossa alma e nos devolver a dignidade perdida.